Fala, Fogão! Botafogo e Curitiba vão se enfrentar nessa sétima rodada do Campeonato Brasileiro, em partida a ser realizada no Estádio Newton Santos nessa quarta-feira. É uma partida muito importante para o Botafogo buscar a vitória, porque afinal de contas, na rodada passada, infelizmente, o Botafogo foi derrotado por 2-0 pela equipe do Internacional. Um jogo muito ruim do Botafogo, péssimo na verdade. Fiz uma análise pós-jogo dessa partida, se você não conferiu, o card está aqui em cima, dá um confere lá que ficou bem bacana. Falei sobre alguns pontos muito importantes que não podem se repetir no Botafogo, tanto pensando no Campeonato Brasileiro, quanto também na Copa do Brasil. Copa do Brasil, inclusive, que o confronto da quarta fase já foi decidido. Botafogo e Vasco, primeira partida no Newton Santos, segunda partida em São Januário. Também está aqui o card se você quiser ver a minha análise sobre esse confronto. Vamos lá, falando sobre esse jogo diante da equipe do Curitiba. No primeiro momento, se você analisar friamente os números, você vai observar que o Curitiba vem de 2 vitórias, enquanto o Botafogo vem de um empate diante do Flamengo, pensando só em Campeonato Brasileiro, e a derrota contra o Internacional. Já o Curitiba venceu o Red Bull Bragantino, fora de casa, e venceu também o Sport jogando no Couto Pereira. 1-0 contra o Sport, 2-1 diante do Red Bull Bragantino. No primeiro momento, isso pode levar a gente a pensar o quê? Bom, Curitiba está no melhor momento que o Botafogo, porque as vitórias vieram nessas 2 últimas partidas. Antes eram 4 derrotas, emplacou 2 vitórias seguidas agora, Então a lógica seria pensar que o Curitiba está vivendo um bom momento. Mas se você pegar essas 2 partidas, tanto contra o Red Bull Bragantino quanto contra o Sport, você vai observar que ambas as partidas foram extremamente pobres na criação de jogadas. Diante do Sport, inclusive, as 2 melhores chances do jogo, tirando o pênalti para o Curitiba já nos acréscimos da partida, foram do Sport. Foram 2 contra-ataques, muito bem encaixados pelo Sport, por sinal, tá? Sport, inclusive, que já vai adotando aquela identidade do Jair Ventura, que nós sabemos bem como é, Forte na marcação, tentando puxar o contra-ataque. E foi assim que o Sport quase abriu o placar contra o Curitiba em 2 oportunidades. Já o Curitiba, ao longo da partida, pouco produziu. Foi realmente muito pobre na criação, não teve ali um ímpeto para conseguir o gol, não teve, na verdade, ideias criativas para chegar no gol do adversário. E no fim, teve o pênalti cometido pelo goleiro do Sport, um pênalti extremamente infantil. O jogador do Curitiba estava correndo em direção à linha de fundo, na lateral da grande área, enfim. Foi realmente um pênalti assim, sem pé nem cabeça. O torcedor do Sport deve ter ficado muito irritado, eu pelo menos, se fosse com o Botafogo, ficaria muito irritado com o goleiro. Já diante do Red Bull Bragantino, o Curitiba também teve um pênalti. Ou seja, nas 2 vitórias do Curitiba, nessas 2 vitórias em sequência, o Curitiba teve 2 pênaltis a favor. Nada aqui falando que não foi pênalti, não, foram pênaltis, tudo certo, tudo conforme tem que ser, mas fica aqui essa observação. 2 vitórias seguidas em 2 partidas onde tiveram 2 gols de pênalti. Não fosse isso, possivelmente o Curitiba ainda não teria vencido na competição. Teria empatado contra o Red Bull Bragantino e também contra a equipe do Sport. Então fica essa observação aqui. São 2 vitórias seguidas, mas não significa dizer que o desempenho dentro do campo esteja melhorando. E muito disso pode se explicar porque durante muito tempo o Curitiba teve como técnico o Eduardo Barroca, que a gente conhece bem o trabalho dele, sabe como é que é um técnico que prioriza muito a posse da bola, mas que os seus times têm uma dificuldade tremenda de pisar na área do adversário. Provavelmente o torcedor do Curitiba que assistir a esse vídeo vai poder comentar aqui, falando que, olha, realmente a gente passou muita raiva com o Eduardo Barroca como técnico, porque parece que o Barroca treina os seus times para jogar outro esporte, onde o gol não é o objetivo, ganha quem mantém a posse da bola. Tanto no Botafogo foi assim, e agora no Curitiba, se você pega as estatísticas, o Curitiba sempre tem uma boa posse de bola, troca passe pra caramba, mas em termos de criação de jogada, de chegar no gol do adversário para poder balançar as redes, é aquela coisa que a gente já conhece. Não é à toa que o Curitiba só foi fazer o seu primeiro gol na derrota para o Corinthians na 4ª rodada da competição. Passou as 3 primeiras rodadas em branco, sem conseguir balançar as redes, pouco produzindo em termos ofensivos. Na 4ª rodada conseguiu fazer o gol e aí o Eduardo Barroca, depois de 4 derrotas, foi demitido. O Jorginho então foi contratado, mas naturalmente, durante algum tempo ainda, a gente vai ver essa equipe do Curitiba com as características do Eduardo Barroca, porque foi muito tempo com o Barroca assumindo o comando da equipe. Então os jogadores, de forma muito natural, assimilam aquele conceito de jogo e para você começar a se desgarrar disso, demora um tempo. O Jorginho, claro, vai tentar implementar a filosofia de jogo dele, inclusive ele gosta de jogar com 3 atacantes, é muito comum os times do Jorginho jogarem assim. No Curitiba, quem faz esse trio de ataque
é o Robson, o Sassá pelo meio e o Neilton pela direita. Claro que Neilton e Robson podem ficar alternando aqui. O Robson, inclusive, que na minha visão é o jogador mais perigoso dessa equipe do Curitiba, tá? É um jogador que tem uma boa finalização, consegue fazer chutes de fora da área com certa precisão. Inclusive contra o Bahia, fez uma finalização de fora da área que, olha, se entra no gol ia ser um golaço. A bola bateu no travessão e por muito pouco ele não fez aquele gol. Ele fez o gol contra o Red Bull Bragantino, num ótimo cruzamento do William Matheus, né? Então é um destaque aí da equipe do Curitiba na fase ofensiva. O Sassá é aquela história que a gente já conhece, e o Neilton também. O Sassá vai jogar centralizado, tentando incomodar os zagueiros, e o Neilton tentando fazer aqueles dribles e muitas vezes perdendo aqueles gols na cara do goleiro, né? A gente sabe como é que funciona também o Neilton e espero que diante do Botafogo ele esteja num dia ruim. O ponto central aqui nesse começo de vídeo é: o time do Curitiba durante algum tempo vai ser uma incógnita. Quando era com o Barroca, a gente sabia muito bem o que esperar. Um time que vai tentar manter a posse da bola, vai tocar a bola pra caramba, pra lá, pra cá, pro lado, pra trás, mas que vai ter uma dificuldade tremenda de chegar com muitos jogadores na área do adversário. É o Barroca, a gente sabe como é, foi assim no Botafogo. Vai ter defensor do Barroca aqui no canal provavelmente, dizendo que o Botafogo não tinha que ter demitido ele. Mas a realidade dos fatos é que geralmente os times do Barroca tem sim essa dificuldade de chegar ao gol do adversário, de balançar as redes, não foi exclusivo do Botafogo, isso daí nitidamente também se repetiu no Curitiba, então é um traço do trabalho do Eduardo Barroca. O time que contratar o Barroca tem que saber que a prioridade dele é manter a posse da bola. Fazer o gol é outra história, né? Se fosse uma competição de manter a posse da bola, os times do Barroca seriam líderes provavelmente, né? Ele gosta muito disso, troca de passe, são 500 passes por partida, 480, 537... É passe pra burro. Agora, gol que é bom, criatividade pra fazer o gol, né? Aí é outra história. Então a gente vai ficar nessa dúvida. Como que o Curitiba vai evoluir a partir disso? Passando do Barroca, fazendo essa transição pro Jorginho. Nesse momento, certamente, tem muito traço ainda do Barroca. Foi um trabalho aí feito durante alguns meses. Então você vai trazer um novo técnico, vai ter aquela etapa de transição, o time ainda tendo alguns traços do treinador anterior e fica aquela dúvida de como as coisas vão se desenrolar. Eu naturalmente espero que o Curitiba, que vai atuar no Rio de Janeiro, seja o Curitiba do Barroca, pouco agressivo, que não consegue entrar na área do adversário, porque isso naturalmente aumenta as chances de vitória do Botafogo. Claro, se o Autuori corrigiu que a gente errou diante do Internacional, né? Porque se a gente fizer a mesma partida que a gente fez contra o Internacional, provavelmente esse jogo vai ser ruim pra cacete e vai ser um 0x0 muito feio de assistir. Então, que o Autuori mude aí algumas coisas, que o Calu faça a estreia dele e a gente tem um outro time atuando diante do Curitiba. Falando sobre a equipe do Coxa, a provável escalação do time deles nessa partida diante do Botafogo vai ter o Wilson no gol, o Jonathan na lateral direita, Rodolfo Filemon na zaga junto do Sabino e na lateral esquerda o William Matheus. No meio, o Matheus Galdesani, o Matheus Salles e o Luiz Henrique. E no ataque, o Robson, Sassá e Neilton. Essa deve ser a provável escalação. Os destaques dessa equipe do Coxa, conforme eu disse, é o Robson no ataque, que me parece ser um jogador insinuante, tem uma boa finalização, né, um bom chute de fora da área, então a gente tem que ficar atento a ele, às movimentações dele. O William Matheus, na lateral esquerda, que não é um jogadoraço, mas tem uma boa chegada no ataque. Não é à toa que ele já deu 2 assistências no Brasileiro, que mostra que o Curitiba busca construir suas jogadas pelo corredor lateral esquerdo, lado direito da nossa defesa, ou seja, mais uma vez, a gente tem que estar atento ao lado direito da nossa defesa. Provavelmente eles vão tentar explorar aquele espaço que a gente dá do lado direito da nossa zaga, né? A gente pode jogar ali com o Barrandegui, com o Kevin, enfim, pode ser quem for. O fato é que a gente tem que proteger melhor aquele lado. Caindo ali o Robson ou o Neilton, com a chegada do William Matheus, pode ser ali uma zona de perigo para a nossa defesa. Então a gente tem que estar atento a isso. Na zaga eu destaco o Sabino, principalmente nas jogadas de escanteio ofensivas, tá? Diante da equipe do Bahia e diante da equipe do Sport, o Curitiba fez exatamente a mesma jogada. Cruzamento na área, o Sabino posicionado na linha da pequena área, bem central em relação ao gol, ele sobe e consegue cabecear na trave oposta ao que o cruzamento veio. Ou seja, o cruzamento veio daqui, ele cabeceia lá atrás. E nesses 2 jogos, por muito pouco, ele não fez o gol. Um jogador de 1,84 de altura, ou seja, não é um zagueiro tão alto assim, mas que tem um bom posicionamento nessa bola ofensiva. E o Botafogo tem que prestar atenção nisso. Foram 2 jogadas idênticas. Se você colocar os melhores momentos aí das partidas, você vai ver. Contra Bahia e contra Sport. Mas foi cópia uma da outra. E não saiu o gol por muito pouco nos 2 jogos.
Então o Botafogo, né, bola parada aérea aí, o Botafogo tem que estar muito atento, marcando esse jogador, todos os jogadores naturalmente, mas sem dar esse mole. Se eles tentaram 2 vezes essa jogada, pode ter certeza que ao longo do campeonato eles vão tentar mais uma vez. Então nesse time do Curitiba, os destaques são esses, pelo menos no meu entendimento. O Robson lá na frente, a chegada do William Matheus pela lateral esquerda, apoiando no ataque, e o Sabino nessa bola ofensiva, né, principalmente nos escanteios aí. Tem que ficar prestando atenção nele. Ele que inclusive é o homem que bate pênalti. Tem o Sassá lá no time, mas quem bateu os 2 pênaltis do Curitiba foi o Sabino, tá? Então isso é até surpreendente. Geralmente o Sassá acaba sendo o cobrador oficial de penalidade nas equipes que ele vai, porque sabe bater pênalti, a gente sabe disso, né? Raramente perde, acho que só perdeu um pênalti na carreira dele até agora. Mas no Curitiba, quem assumiu a bronca foi o Sabino e bateu muito bem as 2 penalidades. Ele dá aquele pulinho antes de chegar na bola, né? E aí ele engana o goleiro, mas foi muito bem realmente nas 2 cobranças que ele teve até aqui. Em relação ao goleiro, o Curitiba não está muito bem servido nesse momento, na minha opinião. Tem o Muralha na reserva, não preciso comentar muita coisa sobre o Muralha, né? Todo mundo sabe como é que é. E tem o Wilson, que costumava ir muito bem com a camisa do Curitiba, chegou a ser emprestado para o Atlético Mineiro aí, né? Ficar um tempo longe do Coxa, mas voltou agora, é titular, só que ele não tá passando uma boa fase. Tá soltando muita bola boba, tá espalmando a bola pra caramba. Tudo bem que ele já fazia isso, né? Mas parece, na minha opinião, que a coisa tá mais aflorada, né? Contra o Corinthians ele soltou umas bolinhas ali que eu vou te contar. Se o Botafogo tentar fazer essa finalização de média distância, justamente para testar o goleiro, coisa que o Botafogo não tem feito nas partidas, vale destacar, o Botafogo não busca fazer essa finalização. É uma falha, assim, na minha opinião, que, o time que não busca chutar o gol para testar o adversário não tem condição. Diante do Paraná, por exemplo, a gente sabia que o Alisson tinha dificuldade com chute de média e longa distância, e você não viu o Botafogo experimentando o goleiro do Paraná. Então isso não pode ficar acontecendo ao longo do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. O Botafogo tem que conseguir trabalhar essa bola por dentro, chegando em condições de finalizar de média e longa distância também. É uma maneira de você agredir o gol do adversário. Se o goleiro tiver um dia ruim, ou for aquele goleiro que gosta de rebater todas as bolas que vão no gol, o Botafogo tem aí uma grande possibilidade de fazer o gol ou com chute direto, ou no rebote, um centroavante acompanhando ali para ver o que vai dar. Então a gente tem que saber explorar. É uma má fase do Wilson, ele rebate muito as bolas geralmente, mas parece que a coisa tá pior nesse momento, né? Se você pega aí o jogo contra o Corinthians, tem umas bolinhas ali que ele soltou que, olha, vou te contar, o torcedor do Curitiba deve ter ficado com um frio na espinha assim, cada vez que a bola ia no gol, que, né, você vê que falta confiança nesse momento. E um time que não tem confiança no seu goleiro se preocupa muito com a marcação, o que não quer dizer que marque bem. Inclusive, marcação é um ponto falha aqui no Curitiba, tem alguns aspectos que eu tenho que comentar sobre isso. Mas antes, vamos falar sobre a construção de jogo do Curitiba. Essencialmente falando, a equipe do Curitiba não tem muitos pontos positivos quando a gente fala de construção de jogo. Talvez por herança do Eduardo Barroca, sinceramente. Você vê que o time dos caras tem uma jogada certinha ali de escanteio, buscando o Sabino na área, é um ponto forte. Mas quando a gente fala, por exemplo, de chegar com os jogadores na área do adversário, o Curitiba geralmente coloca 2 jogadores dentro da área, um terceiro aqui chegando na entrada da área, mas assim, não tem um volume de atletas que vão se posicionar ali e tomar conta do campo ofensivo. Então assim, eles tocam a bola, trabalham a bola, busca chegar pelo corredor lateral, principalmente com o William Matheus, né, quando ele resolve apoiar, ele tem sim a capacidade de dar esse passe no meio da área, buscando o cruzamento. Tá? Inclusive o Botafogo tem que tomar cuidado com isso. Tomou um gol assim contra o Internacional, o Moisés ali cruzou e o William Matheus deu uma bola para o Robson diante do Bragantino, do Red Bull Bragantino, que veio exatamente do mesmo ponto em que o Moisés cruzou no jogo Botafogo Internacional e a gente sofreu o gol pro Thiago Galhardo. Então fica o alerta aqui, quando o William Matheus chegar ali pelo lado do campo, dificilmente ele vai querer buscar a bola na linha de fundo, tá? Não é o tipo de lateral que fica tentando essa jogada. Mas ele vai chegar ali do lado da grande área e vai tentar fazer o quê? Vai tentar jogar essa bola na área. E ele já tem 2 assistências nesse Campeonato Brasileiro. Então é um jogador que tem a capacidade de colocar um companheiro em condição de gol. O Botafogo tem que estar atento a essa jogada pelo nosso corredor lateral direito e esquerdo do ataque do Curitiba, né? Então assim, falando em pontos positivos aqui ofensivos, você vê que não tem grandes coisas para falar assim. É um time que trabalha a bola, mas que tem essa dificuldade em chegar na área do adversário. Bom para o Botafogo, a menos, claro, que o Jorginho tenha feito alguma mudança. O Jorginho, inclusive, que vai ter alguma dificuldade em relação a isso, porque a gente sabe bem, vai ter pouco tempo para trabalhar, é muito jogo um em cima do outro e quase nada de tempo para você ajustar o time. Então a equipe do Coxa vai ter essa dificuldade. E espero que contra o Botafogo a dificuldade continue.
Já na fase defensiva, tem alguns destaques aqui que merece dar. Coisas que o Botafogo pode explorar para poder chegar ao gol. Conforme você pode imaginar, esse time do Curitiba, ele tenta sair jogando desde lá de trás. Coisa que o Eduardo Barroca implementava nos times dele. E eu acho difícil o Jorginho mudar isso simplesmente da noite pro dia. Então esse é um aspecto que se o Botafogo souber explorar, porque eles acabam errando muitas vezes, se o Botafogo subir as suas linhas defensivas, colocando o time do Curitiba em uma situação desconfortável nessa troca de passes lá no campo de defesa deles, a gente tem a possibilidade de roubar essa bola já no nosso campo de ataque, o que vai colocar a defesa do Curitiba em grande dificuldade. Esse é um aspecto de jogo que a gente pouco explora durante as partidas. Verdade seja dita, né? A gente tem que falar isso. O Botafogo joga de forma reativa, então geralmente a nossa linha de defesa fica posicionada lá atrás. Quando muito, a gente sobe com 3, 4 jogadores para tentar fazer uma marcação alta lá em cima, que no meu modo de ver não faz o menor sentido. Se é para fazer uma marcação alta, faça direito. Sobe com o time compactado, reduz os espaços, encaixota o seu adversário lá atrás, e aí sim você vai ter grande possibilidade de roubar essa bola já no campo de ataque e com a defesa desorganizada tentando sair para o jogo. É uma grande oportunidade que o Botafogo pode explorar, principalmente a gente jogando em casa. Não dá pra gente ficar jogando em casa agora sempre e jogando só no contra-ataque. Esse jogo reativo aí não pode agarrar no Botafogo não. A gente tem que se desvencilhar dessa ideia de jogo só, porque se ficar só nessa forma de jogar, jogo reativo, quando tem que propor, vai se ferrar. E a gente sabe que o Botafogo tem tido uma dificuldade de propor o jogo, isso tem que começar a mudar. Um outro aspecto que vale destacar sobre essa equipe do Curitiba é que eles têm essa dificuldade na recomposição. Em vários momentos, o Curitiba dá muito espaço lá atrás. Isso facilita a construção de jogo do adversário quando sai no contra-ataque. Pode ser um benefício para o Botafogo. Se o Botafogo tiver no momento lá sendo atacado pelo Curitiba e consegue roubar essa bola na zona intermediária, você vai ter aí um bom campo para avançar, para explorar o contra-ataque. O Curitiba que cedeu contra-ataques perigosos contra o Sport, contra o Red Bull Bragantino e contra o Bahia. Não sofreu gol diante do Bahia porque o jogador lá perdeu um gol simplesmente incrível. Era ele o goleiro, chutou muito mal, chutou para fora. E contra o Sport é a mesma coisa. Duas grandes chances no contra-ataque que eles desperdiçaram. Então essa equipe do Curitiba tem essa dificuldade na hora de fazer essa recomposição. E também tem dificuldade na hora de sair para o contra-ataque. Pelo que eu pude observar, o Curitiba sobe com 2 jogadores, não consegue sair muito rápido da defesa, então o Botafogo pode se beneficiar em relação a isso. Um outro aspecto que eu acho que o Botafogo pode se beneficiar é de tentar explorar as bolas cruzadas na área. Não necessariamente os chuveirinhos. Pelo que eu pude observar, a defesa do Curitiba, quando essa bola vem cruzada na área, tem dificuldade em fazer o bloqueio. Seja tentando marcar o homem que vai receber essa bola, seja tentando marcar uma linha de passe ali que possa acontecer. Bola cruzada na área do Curitiba tem realmente dado dor de cabeça para a defesa deles. E o Botafogo, naturalmente, se for explorar os corredores laterais, seja de repente com o Calu na direita, talvez ele jogue lá, e o Luiz Henrique na esquerda, a gente pode ter uma boa chegada pelos dois lados. Se soubermos explorar essa possibilidade, colocando o centroavante em condição de fazer o gol, seja o Pedro Raul, seja o Matheus Babi, pode também ser uma boa forma do Botafogo agredir a equipe do Coxa. Para fechar, a gente tem aqui a questão de trabalhar essa bola por dentro. Uma coisa que eu pude observar é que quando os times trabalham fazendo triangulações pelo corredor central atacando o Curitiba, o jogador que escapa pelo lado, ou seja, a jogada está se desenrolando aqui no meio, aí passa um jogador correndo aqui, ele tem todo o campo aberto para poder chegar no gol do Curitiba. Então é uma jogada que o Botafogo tem que ficar atento, trabalhar essa bola por dentro, fazendo as triangulações, mas tendo aquele homem que vai passar, em velocidade, correndo em direção à área do Curitiba para poder explorar essa jogada. Isso mostra que o time do Curitiba tem dificuldade em fazer essa cobertura defensiva pelos lados do campo. Então o Botafogo, se souber trabalhar essa bola pelo meio, que é algo que o Botafogo não tem tentado fazer, mas se fizer isso nessa partida diante do Curitiba e os jogadores fizerem as infiltrações, ou seja, correr em direção ao gol do Curitiba, cortando a zaga do adversário, a gente tem grandes chances de colocar um jogador na cara do gol. Principalmente imaginando uma aproximação entre Honda e o Calu, imaginando que os dois vão atuar nessa partida. Afinal de contas, o Paulo Tuori está gostando de fazer uma caixinha de surpresa. A gente nunca sabe qual vai ser a do Paulo Tuori, verdade seja dita. Enfim, a gente tem tudo para conseguir uma boa vitória diante do Curitiba. Não é um adversário que está vivendo uma grande fase, embora tenha conseguido essas últimas 2 vitórias. Então a gente tem sim que jogar a nossa partida, conseguir se recuperar na competição, somar mais 3 pontos. Esse tem que ser o objetivo. Lembrando que falta pouco tempo para a gente enfrentar o Vasco pela Copa do Brasil. E a gente encaixar uma boa sequência agora vai dar confiança para os jogadores. O contrário também é verdade.
Se o Botafogo, de repente, começar a vacilar, não conseguiu vencer o Curitiba, aí vai enfrentar o Corinthians e o Atlético Paranaense fora de casa, não consegue vencer, aí a pressão começa a ficar bem elevada, e aí a gente chega para essas duas partidas decisivas diante do Vasco de forma pressionada. Então assim, a gente não pode deixar isso acontecer, temos que ter uma boa sequência agora, Curitiba, Corinthians, Atlético Paranaense e o próprio Vasco, então a gente tem que encaixar essa boa sequência no Brasileiro para conseguir a pontuação necessária, subir na tabela e tirar essa pressão de ver o Botafogo lá na tabela de classificação, na parte inferior, próximo do Z4. Sai pra lá Z4, porque esse ano não tem condição, né? E você, Fogão, tá confiante pro Botafogo nessa partida diante do Curitiba? Acredita na vitória? Eu tô confiante que sim, o Curitiba dá espaço, deixa jogar, tem essa dificuldade em fechar, compactar sua defesa, e o Botafogo, se souber explorar essas questões que eu apontei aqui nesse vídeo análise, Paulo Tuori, assista o vídeo análise pré-jogo aqui do Fala Fogão, se o time souber explorar esses buracos que a defesa do Curitiba dá, a vitória vai ser nossa. Deixe seu comentário aqui embaixo com seu palpite para a partida, quanto que você acha que vai ser o jogo. Sua participação, naturalmente, é muito importante. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilha nos seus grupos do Botafogo no WhatsApp. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para receber todas as notificações, porque dessa maneira você não vai perder nada. Vai ter aqui a análise pós-jogo e muito conteúdo bacana, sempre falando sobre o Botafogo. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.